Tem muito crente que é só barulho. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, escreve: Posso falar a língua dos homens e até de anjos, mas se me faltar amor, tornei-me apenas metal que soa ou um símbolo que retine. E eu pergunto para você: de que vale o conhecimento e os dons quando nos falta Cristo? Quando Paulo descreve a natureza do amor, que é Cristo, ele diz: o amor é paciente e bondoso, não é ciumento nem orgulhoso, não é vaidoso, rude ou egoísta, não se ira facilmente, nem mantém um registro dos erros. O amor não tripudia sobre os pecados das pessoas, mas se deleita na verdade. O amor sempre suporta, sempre confia, sempre espera, sempre tolera. Eu não sei vocês, mas eu nem sempre sou paciente. Eu muitas vezes me pego sendo orgulhosa e egoísta. Eu me iro com facilidade. Eu sei ser rude nas palavras quando eu estou chateada. A minha memória tem muitos erros registrados. Nem sempre eu suporto, nem sempre eu confio. Mas quando eu olho para esse texto e eu examino a mim mesma, isso não me faz apenas ver o quão ruim eu sou, mas principalmente o quanto eu preciso do amor. Nós somos humanos, nós somos pecadores, mas nós temos essa tendência de sempre querer nos ver como se nós fôssemos perfeitos. Os defeitos, os erros sempre estão no outro. Mas olhar para Cristo muda tudo. Como Paulo disse: miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por esse amor que nos alcança, por esse amor paciente conosco, que suporta a nossa humanidade e nos enche com bondade. Meus irmãos, nós precisamos conhecer o amor. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós temos nos importado tanto com tantas coisas, com cargos, posições, com títulos, reconhecimentos. Temos desejado tantas coisas que são meramente materiais e não temos desejado conhecer Jesus na mesma intensidade. Nós temos feito muito barulho com os nossos dons e vivido pouco o Evangelho da Cruz. Esse capítulo é conhecido como o capítulo do amor, mas na verdade ele é um confronto para nós, porque ele é uma pausa entre não ser ignorante quanto às coisas do Espírito e buscar os dons. Sim, no capítulo 12, Paulo fala sobre a unidade, a diversidade do corpo de Cristo, em como todos são indispensáveis e honrados, independente da posição, porque foi onde Deus os colocou. E aí no capítulo 14, ele ensina sobre a importância dos dons para edificar a igreja e para trazer salvação aos descrentes. E no meio de toda essa discussão teológica, é como se ele fizesse uma pausa em 1 Coríntios 13. No meio desse assunto sobre a atuação do cristão, vem o amor. Porque de nada vale o conhecimento, de nada vale o dom, de nada vale o talento se você não conhece Jesus, a personificação do amor. E não só conhecer Jesus, mas ser cheio dele. Talento sem Cristo, o mundo tem. Conhecimento sem Jesus você vai achar nos livros, mas o que o mundo precisa não é de mais crente falando a língua dos anjos. Por mais importante que seja esse dom e precioso que seja falar em outras línguas, o que o mundo precisa é de mais crentes vivendo como Jesus, sendo cheios do amor. E aqui eu não estou falando do amor que se prega hoje em dia por aí, falso amor que te aceita como você é, que nunca confronta o seu pecado. Estou falando de conhecer o verdadeiro amor que, sim, nos aceita como nós somos, mas não nos deixa assim. Ele nos transforma por inteiro. Quando você conhece Jesus, todas as outras coisas, todo conhecimento, todo dom, toda posição, todo título, tudo perde o valor. E, na verdade, isso vem como um bônus, porque na sua graça, Deus nos usa para edificar os nossos irmãos. Ministério não é status. Ministério é curar os outros com o óleo que saiu da sua própria prensa. É derramar bálsamo na ferida do outro com o azeite que saiu quando você foi ferido. Ser como Jesus não é ser rei aos olhos do mundo. É ser servo de todos, é se humilhar, é se entregar. E isso me faz perguntar: quanto tempo faz que a gente não se entrega de verdade? Porque a gente faz entregas pontuais, a gente faz entregas parciais, mas a gente ainda controla algumas áreas, né? E exatamente porque a gente guarda esse registro de dores no nosso coração. Mas se nós fomos perdoados, nós precisamos liberar o nosso coração.
Porque um coração que não perdoa fica sem espaço para amar. E é aí que a gente fica só barulho, só reclamação, só murmuração, só fofoca. E por aí vai, né? Isso só me faz perceber o quanto nós precisamos de Jesus. E o meu desejo é que você hoje não fale apenas a língua dos anjos, mas que você seja cheio do amor, que você seja cheio de Jesus, que você não seja um crente só barulho, só zoada vazia, só discurso, mas que a sua vida seja uma canção de amor que vai alcançar muitos, assim como você um dia foi alcançado. Que a sua vida seja um testemunho, um reflexo de quem Jesus é. Que a cada dia você seja mais parecido com Ele, o conheça mais e seja mais cheio dele, mais cheio do amor. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu sou Daiane Rocha e se essa palavra te abençoou, clica no botão de enviar, compartilha com alguém. Eu te espero na próxima semana com mais uma dose de vitamina B para fortalecer a sua fé.